Fala pessoal, tudo bom? Eu hoje vou corrigir com vocês aquelas questões que eu deixei na semana passada, né? A gente fez uma reflexão sobre o valor do perdão, baseada na parábola do servo cruel, que está lá no Evangelho segundo São Mateus. E aí eu deixei com vocês 4 questões, estou com elas aqui, e a gente vai comentar cada uma dessas questões. É lógico que, como são questões discursivas, as respostas podem variar, mas eu vou colocar aqui para vocês aqueles elementos, né, que constituiriam assim o básico, né, que eu esperava das respostas de vocês. Então, na questão 1, eu pergunto assim: de acordo com a parábola abordada no vídeo, por que o Senhor se encolerizou com o seu servo? Se encolerizar significa ficar irritado, ficar irado. Por que ele se encolerizou? Porque ele perdoou aquele servo, ele era um rei, tinha vários servos, e ele perdoou aquele servo uma dívida impagável, uma dívida de 10.000 talentos, que corresponde a mais ou menos 350 toneladas de ouro. Vocês imaginem como que o servo ia fazer para poder pagar essa dívida? É impossível. Então o Senhor foi lá e perdoou aquele servo de uma dívida enorme. E aquele mesmo servo que foi perdoado dessa grande dívida, na primeira oportunidade que teve, encontrou um outro cara que estava devendo a ele um valor muito menor, um valor ínfimo, 100 denários, foi lá e quase estrangulou o cara e mandou o cara para a prisão. Então esse cara, ele recebeu o perdão do Senhor, do rei, mas ele não foi capaz de dar aquilo que ele recebeu, não foi capaz de dar ao outro aquilo que ele recebeu. Não foi capaz de amar o próximo como a si mesmo, de querer para o próximo a mesma coisa que ele quis para si mesmo. Então o Senhor achou que seria justo, então puni-lo. E aí Jesus diz que se nós não nos perdoarmos uns aos outros de todo o coração, nosso Pai do céu também vai nos tratar assim. Então vai nos punir, né? vai nos dar uma correção. Então é por isso que a gente precisa entender o valor do perdão. Se a gente pede perdão a Deus todos os dias pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, a gente tem que aprender com isso também a ser misericordioso com o próximo. Né? Essa é a mensagem principal da parábola do servo cruel. Na questão 2 eu pergunto o que é o perdão. Perdão é a absolvição. Perdoar significa absolver alguém. Significa libertar uma pessoa de um fardo que ela carregava, de uma culpa que ela carregava. Desculpar, isto é, tirar a culpa. Quando a pessoa, por exemplo, nos ofendeu, fez alguma coisa contra a gente, e aí ela carrega aquela culpa, a gente vai lá e perdoa. A gente dá ao pecador a possibilidade de um recomeço. Deus nos perdoa o tempo todo porque a gente peca o tempo todo e Ele continua concedendo inúmeras graças para nós todos os dias. Então o perdão de Deus é uma realidade experimentada por nós todos os dias, né? Deus o tempo todo nos perdoa, nos absolve, nos dá a possibilidade de recomeços. Então a gente precisa também ter essa capacidade, né, de dar essa oportunidade de recomeço para o próximo. Nós rezamos no Pai Nosso, eu comentei isso na semana passada com vocês: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então a gente precisa exercitar também o perdão. Questão 3, por que é tão difícil perdoar? Olha, não tem uma resposta assim clara, definitiva para essa questão. O meu palpite, foi o que eu falei na aula na semana passada, é que a gente às vezes tem uma visão errada do perdão. A gente acha que perdoar uma pessoa significa justificar aquilo que ela fez. E aí você com muita justiça fala assim: não, eu não posso perdoar aquele indivíduo, não posso perdoar aquela pessoa, porque se eu perdoar, eu estarei sendo conivente com aquilo que ela fez. E aquilo que ela fez é indesculpável, uma coisa errada. E, na verdade, a gente não justifica os atos da pessoa. Na verdade, a gente perdoa a pessoa. Então, a gente separa a pessoa daquele mal que ela cometeu, dando a ela a possibilidade de um recomeço, passando para ela a mensagem de que ela não é só aquilo que ela faz de ruim, aquilo que ela, de repente, acabou cometendo de maneira equivocada, aquilo que ela fez de errado. Ela pode ser muito mais do que isso. Nós mesmos, na nossa vida, podemos olhar assim para coisas passadas, situações, condutas nossas que já passaram, e podemos, de repente, até nos envergonhar.
dessas coisas. E podemos dizer assim, olha, eu me arrependo profundamente disso, eu não faria isso de novo, se eu tivesse a oportunidade eu consertaria, eu faria diferente. Ora, se a gente tem essa capacidade, né, de olhar para trás e perceber que a gente falhou, que a gente fez mal, que a gente não deveria ter procedido, não deveria ter agido daquela forma, as pessoas também têm esse direito. Então, perdoar é isso, é dar à pessoa a possibilidade de um recomeço. E às vezes a gente acha que perdoar é justificar o ato dela. Bom, se o ato dela fosse um ato bom, um ato virtuoso, ele não precisaria de perdão. Ele mereceria aplausos, elogios. Quem merece perdão é justamente quem erra. Então, você não tem como colocar como justificativo para não perdoar o fato da pessoa ter errado, porque você só tem como perdoar pessoas que erraram. Por isso que a gente precisa entender isso de uma vez por todas, né? E entender que o perdão ele liberta. Enquanto a mágoa, o rancor faz aquela pessoa ficar sempre presa àquele erro que ela cometeu, o perdão liberta, porque dá a ela a oportunidade de um recomeço. E a questão 4, última questão, pergunta: por que Jesus nos aconselha a perdoar de todo o coração? Olha, Jesus disse assim: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Então, se nós queremos ser perdoados, se nós queremos ter outras chances, depois que nós erramos, depois que nós, por acaso, né, por algum motivo, fraquejamos, então nós devemos também dar essa oportunidade ao outro. Nós devemos amar o próximo como nós nos amamos. Isso é um mandamento fundamental, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus também disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como que ele nos amou? Nos perdoando e morrendo por nós na cruz, pelos nossos pecados. Então a gente tem que ter a capacidade também de perdoar o próximo, de sempre se colocar no lugar do próximo, sempre oferecer o perdão, né? O cristão é alguém assim compassivo, é alguém misericordioso, porque é alguém que procura imitar Jesus. O que é o cristianismo se não imitar os atos de Jesus, se deixar inspirar pelas palavras dele, pelo exemplo dele? Então, se nós somos cristãos e queremos seguir essa via, esse caminho, né, do nosso mestre Jesus, a gente deve sempre estar disposto a perdoar o próximo de todo o coração. Tá bom, galera? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido aí qualquer dúvida e estou disponível para tirar qualquer dúvida que tenha restado porventura no meu WhatsApp, no meu e-mail, vocês sabem como me achar. Um grande abraço, semana que vem a gente já tem conteúdo novo aí.